Igreja querida, permita que eu compartilhe com vocês a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18. A perícope deste domingo seria de 1 a 11, mas é suficiente que nós leiamos apenas os versículos de 1 a 6 para entendermos o que o Senhor quer nos dizer nesta noite. Eu tenho certeza que a meditação desta noite tem muito o que dizer a você que me ouve nesse instante. Jeremias capítulo 18, versículos 1 a 6, assim escreveu o profeta do Senhor. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então desci à casa do oleiro, e eis que ele estava a trabalhar ao torno. E o vaso que ele fazia de barro se estragava nas mãos do oleiro. E esse refazia dele outro vaso, como lhe parecia melhor aos olhos do oleiro fazê-lo. Então veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: porventura, não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Oráculo do Senhor: eis que, como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Que coisa maravilhosa! Obviamente, o título da minha meditação é Mãos do Oleiro. Mãos do Oleiro. Eu quero convidar você a pensar. Você já sentiu na sua vida, está sentindo na sua vida, aquele momento em que as coisas pareceram ou parece fora de controle, que nada se encaixa? Que você peleja e parece aquele pneu na lama, girando, não sai do lugar, faz muito barulho, faz sujeira e não sai do lugar. Já aconteceu com você? Nada se encaixa, os seus esforços, por mais que você esteja se empenhando, parece que não dá fruto, não dá resultado, parece que falta objetividade. Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu, bem-vindo ao clube. Isso acontece comigo, isso acontece com todos nós, não poucas vezes. Por isso que hoje Deus nos lembra que Ele não só está observando as nossas vidas, mas como Ele trabalha em cada detalhe das nossas vidas. Então eu já posso começar afirmando para você, a partir das lições contidas neste texto que Jeremias deixou para a nossa meditação, que o Senhor está no controle de cada mínimo detalhe da tua vida. Eu disse há alguns domingos aqui uma frase que até eu mesmo gostei da minha própria autonomia. Eu disse que Deus está no controle até das nossas crises. Deus está no controle até das nossas crises. Jeremias recebe essa visão de observar o oleiro num tempo crítico da história de Judá. Não muito diferente da história que nós vivemos no nosso Brasil, que celebra hoje o dia da sua independência, como no mundo todo. Nós estamos vivendo momentos muito confusos, onde tudo parece desencaixado, onde as coisas parecem estar com as pontas soltas. Parece aquela cobra que, quando é arrancada a cabeça, fica dando rabada para todo lado, sem controle. Essa é a impressão que nós temos. Consequentemente, como somos pessoas do nosso tempo, nós sentimos que esse descontrole invade a nossa família, invade o nosso ser, invade a nossa vida como um todo. No tempo de Jeremias, o povo de Judá havia se afastado e continuava se afastando da presença dos ensinamentos de Deus, e vivia então um tempo cercado de incertezas. Os planejamentos eram complicados, as convicções estavam caindo uma após a outra, e as pessoas estavam espiritualmente se esfriando também, como que dizendo: poxa, Deus não está cuidando da gente.
Essa situação de Judá chega aos olhos de Deus, e o Senhor diz para Jeremias numa visão: desce lá à casa do oleiro e observa o oleiro trabalhando. E foi isso que Jeremias fez. Ele vai até a casa do oleiro e só observa o oleiro trabalhando. Naquele momento, o oleiro estava girando o seu torno, e enquanto fazia um vaso, o vaso se quebrou. Sem nenhum problema, sem nenhum estresse, ele juntou os pedaços, acrescentou água, mexeu o barro como ele queria mexer e voltou a fazer um vaso ainda melhor, dando àquele vaso a utilidade que ele queria dar, porque ele era o oleiro, ele estava fazendo o vaso, ele conhecia o material que tinha nas mãos e ele sabia o destino que haveria de dar aquilo. O Senhor usa essa figura do oleiro para mostrar que mesmo quando tudo parece quebrado, quando tudo parece sem esperança, Ele está ativo, moldando a vida das pessoas. Quando tudo parece quebrado, Ele está restaurando e transformando. Se foi assim com o pessoal de Judá naquela época, é assim também hoje, é assim também no nosso país, que está muito parecido com Judá daquela época. É assim na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida familiar, nas tuas questões existenciais. Deus está lidando com as tuas dificuldades e haverá de restaurar o que precisa ser restaurado e transformará o que precisa ser transformado. Para nós que estamos vivendo nesse mundo acelerado, nesse mundo bem bagunçadinho, cheio de ansiedade, cheio de pressões, cheio de pressão profissional, cheio de pressão familiar, pressão política, pressão nas questões do nosso coração, mesmo nesses momentos a mensagem de Jeremias traz esperança. Deus cuida de nós com mãos hábeis e experientes, com mãos hábeis e pacientes. É assim que Deus cuida de cada um de nós. Então, uma primeira coisa que nós percebemos neste texto, nos versículos 2 e 3, é um chamado à observação. O texto começa assim: Jeremias é chamado por Deus para observar. E é exatamente isso que Deus diz para Jeremias: desce à casa do oleiro e observa. Observa como o oleiro está fazendo o seu trabalho. Deus vai usar essa observação como ponte para ensinar aquilo que Ele queria. Deus nos chama para olhar, Deus nos chama para aprender, e Deus nos chama para confiar no processo que Ele está usando nas nossas vidas e no entorno das vidas, no entorno da história de cada um de nós. Deus instrui Jeremias somente a isso num primeiro momento: observe. Jerusalém, que estava próxima de um colapso moral, próxima de um colapso espiritual, estava então ali sendo cuidada por Deus, e Deus queria que Jeremias percebesse isso. O problema não era com o coração de Jeremias, o problema não era com a vida do Jeremias, o problema era com a vida das pessoas que estavam em volta convivendo com Jeremias. Então Deus queria que Jeremias percebesse que ele, o Senhor, estava vivo, mesmo quando tudo parecia cego e desobediente no contexto daquelas pessoas. Hoje você também é chamado a observar. Hoje Deus fala a mesma coisa para você. Sai do teu lugar comum, para de focar nas dificuldades. Nós temos essa tendência. 300 mil coisas está dando certo, nós vamos gastar muito tempo olhando para aquele pontinho que está dando errado. De certa forma isso é aceitável, porque nós queremos perfeição em tudo, muito embora não saibamos conviver com a perfeição. O único ser humano perfeito que pisou essa terra, nós o matamos, porque nós não aguentamos perfeição. Nós até chegamos a dizer que pessoas muito certinhas são chatas, não é isso?
essa pessoa é muito certinha, ela é sem graça, tem que ter um temperinho de coisa errada. É assim que um coração quebrado e enganoso pensa. Então, nós somos convidados a observar. Para de focar na tua vida ou na vida das pessoas, o que é pior ainda, não é? Quando nós focamos na nossa vida, o que não está bem, há um certo grau de tolerância. Mas quando nós queremos controlar a vida da outra pessoa, achando que a vida da outra pessoa não está adequada, é pior ainda. É pior ainda, porque nós não temos controle absolutamente nenhum sobre a vida dos outros. Nenhum. Então isso gera uma expectativa muito grande e, consequentemente, uma frustração muito grande. Porque nós queremos controlar o outro, controlar o pensamento do outro, controlar o que o outro fala, controlar até o que o outro pensa. Quando nós não conseguimos, e de fato não conseguiremos, ficamos frustrados. E já me ensina a doutora Isa Ranieri que a frustração é do tamanho da expectativa. Quanto mais eu espero, se eu não consigo, mais frustrado eu vou ficar. Então nós não somos chamados a observar o que está errado. Como Jeremias, nós somos chamados a observar o oleiro trabalhando. E quem é o oleiro da humanidade? Quem é o oleiro do Brasil? Quem é o oleiro de São Paulo, de Tupã? Quem é o oleiro da tua família? Quem é o oleiro da tua vida, se não é Deus? Deus é o grande oleiro. Ele chama a gente, então, no primeiro momento, para simplesmente observar como Ele está agindo, como Ele está realizando as coisas na vida das pessoas. Nós somos chamados a observar com fé, observar quando os nossos filhos estão enfrentando dificuldades, quando os nossos pais estão enfrentando esfriamento, quando nossas vidas parecem falhar. Mesmo nestes momentos, nós somos chamados a observar: Deus está trabalhando. Em vez de desesperar, em vez de lamentar, em vez de arquear, cansado pelas expectativas frustradas, Jeremias nos convida aqui, na boca de Deus, a olharmos as coisas com um olhar de esperança, olharmos cada detalhe de tudo que acontece com esperança, porque Deus cuida de cada detalhe, até de cada detalhe das tuas dificuldades, porque tudo está nas mãos do oleiro. E é isso que Deus disse. Você viu o oleiro refazer o vaso que quebrou? Se o oleiro pode refazer o vaso que quebrou e transformar num vaso melhor ainda, eu não posso fazer isso com você? Pergunta o Criador que te fez. Se em algum ponto da tua vida você anda desgostoso, o Senhor pergunta para você: eu fiz você? Eu não posso pegar este ponto da tua vida que você anda desgostosamente convivendo, eu não posso transformar isso em algo melhor ainda? Eu não posso transformar esse momento num momento de gratidão? Alguns domingos eu preguei sobre isso, quando o salmista diz: por que estás abatida, angustiada, minha alma? Eu ainda louvarei o Senhor por conta disto que não está dando certo. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos nos contaminar e deixar que a palavra de Deus nos convença, e precisamos pregá-la a nós mesmos em voz alta. Quando as coisas não vão bem, diga em voz alta para você mesmo: ei, calma aí, porque essa ansiedade, porque esse medo, porque essa vacilação, o Senhor está no controle, e você ainda vai louvar a Deus por conta disso que você está passando. Nós estamos nas mãos do oleiro, de quem nos criou, de quem fez você no formato que você tem, o seu formato espiritual, emocional, seu formato social, existencial. Você foi formado por Deus, e Deus está no controle, cuidando da tua vida. A segunda lição, que está no versículo 4, mostra o vaso que se estraga. O vaso que se estraga.
Quando algo se quebra, a gente não tem que ficar desesperado. Deus refaz com perfeição. Deus refaz com perfeição. Olha quem era você há algum tempo. Olha para você hoje. Você melhorou muito. Até de aparência. Hoje eu estava olhando umas fotos minha com a Ritinha, e eu olhei a foto e disse assim: meu Deus, coitado de mim. O tempo foi bom comigo. Eu tenho certeza que se você olhar para a sua foto do RG, aquela famigerada foto do RG, você vai dizer assim: o que é isso que está aqui? Não é assim? Você melhorou muito. E não só na sua aparência você tem melhorado espiritualmente, você tem melhorado emocionalmente, você tem melhorado em vários aspectos. Então as coisas que estavam estragadas na sua vida, Deus refez e trouxe você até esse momento. Porque Ele não cuidaria daqui para frente? Nós estamos em construção, nós não estamos prontos. Ou como diria Roberto Carlos, não somos perfeitos ainda. Estamos em construção na mão desse oleiro. O oleiro percebe que o vaso está defeituoso e o refaz. E isso mostra que Deus permite nas nossas vidas falhas e crises para aperfeiçoar a nossa vida e não para destruir. Nós aprendemos com os nãos, nós aprendemos com os nossos problemas. Ninguém aprende com vitória. Nós aprendemos com os nossos fracassos, com os nossos erros, com as nossas derrotas. Olha lá, no tempo que você frequentava os bancos escolares, a professora Flores dizia: você errou aqui, você tinha que pegar aquela borracha do tempo meu e do Mauro, aquela que era a borracha cor-de-rosa e azul, lembra? Dizia que uma era para apagar lápis, a outra era para apagar caneta, as duas rasgavam o caderno, né? E você errava, tinha que apagar aquilo lá, abrir um buraco no caderno. A professora Flores ia lá olhar se tinha feito de novo certo, e aquilo que a gente errou, a gente refazia com mais atenção. Então a gente aprende com os erros. O que ela colocou um certinho lá com a caneta vermelha assim, aquele C que puxa uma perninha, aquilo lá a gente virava a página, nem lembrava mais. Eu nunca vi ninguém revisando prova nas questões onde acertou. A gente revisa a prova nas questões que a gente errou, para tentar não errar novamente ali. Então Deus permite que nós passemos por alguns problemas para nos ensinar. É como os problemas de saúde. Os problemas de saúde, Deus está dizendo assim para a gente: calma, desacelera, lembra que você depende de mim, eu estou no controle da tua vida. Então Deus transforma as nossas falhas em aprendizado e em oportunidade de restauração. Aquele momento em que nós precisamos, diante das dificuldades, nos revestir de humildade, nos revestir de paciência, nos revestir de submissão a Deus e fazer aquela oração que é a oração mais pura e profunda que existe, que é a oração do suspiro. Aquela oração em que nós não tentamos enganar Deus com palavras, aquela oração que nos falta o vernáculo e a única coisa que nós conseguimos orar é: essa é a oração que Deus ouve, porque é a oração da falta de luta, da falta da verborragia do coração, é a oração em que nós nos despimos diante de Deus, é a oração que pode ser o grande ponto de restauração da sua vida. Muitos de nós sentimos que as nossas tentativas de guiar nossa família, de guiar a nossa carreira, de guiar a nossa própria vida, falharam. Mas essas falhas não nos definem. Você não é definido pelas falhas que você vivencia. Você é definido pelo Deus a quem você serve. Como diz o escritor sagrado: eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Então não é pela tua força, não é pela tua capacidade, é pelo poder infinito do nosso Deus. Muitos de nós sentimos essa necessidade e Deus refaz, melhora e aperfeiçoa a nossa vida nesses momentos de pensamento mais complexo.
Mesmo os nossos erros, mesmo os erros dos quais nós nos envergonhamos muito, Deus pode usá-los para instrumento da sua glória. Não é assim que acontece quando, por exemplo, criminosos perigosíssimos se convertem? Eles não querem anunciar para todo mundo: eu era assim e agora eu sou assim, porque Deus me transformou. Não é assim que pessoas promíscuas professam a sua fé? Eu era assim, mas agora Jesus me fez transformado deste jeito. Então, os momentos de falha das nossas vidas, os momentos de pecados mais agudos, podem sim ser usados por Deus para a manifestação da sua glória. Então, meu querido, minha querida, em vez de culpa, em vez de remorso, escolha confiar nas mãos habilidosas de Deus. Olha para o vaso que quebra e é refeito por Deus. Um terceiro ponto é que o vaso está nas mãos do oleiro, nas mãos do oleiro. Isso aparece no versículo 6, que é o principal versículo desse trecho que separei. Porque quando nós confiamos em Deus, o que parece frágil se torna obra de valor. Aquilo que parece delicado, sensível, se torna numa operação estrondosamente prodigiosa nas mãos de Deus. É assim que Deus faz. O ápice da mensagem no versículo 6: como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos. É o próprio Deus que está dizendo isso para você. Assim como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós nas minhas mãos. Deus é soberano, é Ele quem dá a última palavra, é Ele quem determina, e as coisas acontecerão do jeito dEle, não do meu nem do seu, do jeito dEle. Então, nós precisamos entender que Ele molda as nossas vidas, Ele molda as nossas famílias, e Ele molda as nossas escolhas com cuidado e com intencionalidade. O que você está vivendo para se tornar mais forte, para receber a bênção que Deus tem preparado para você lá na frente. Porque se Deus não preparar você para receber a bênção que Ele quer te entregar, você vai desperdiçar a bênção. Dessa forma, o deserto que você tem atravessado não é o problema da sua vida, o deserto é a solução. Somente atravessando o deserto você vai encontrar força a aprender a viver com pouca água, com pouca comida, com muito calor e muito frio. São essas dificuldades que vão transformar você num sobrevivente. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Entregue as preocupações com o trabalho ao Senhor. Entregue a preocupação com a sua pessoa ao Senhor. Entregue a preocupação com a sua nação ao Senhor. Passa dessa infantilidade de achar que a solução da sua nação está na mão deste homem ou daquele homem. Não está. Lamento estragar o seu brinquedinho, mas não está nem nas mãos deste, nem nas mãos do outro. A solução para o seu país, para a sua casa, para o seu bairro, para as pessoas que convivem com você, está na reformulação, na renovação do seu coração. Porque uma pessoa que procura viver de acordo com aquilo que Deus quer de cada um, não precisaria nem de governante, porque faria intencionalmente as coisas da melhor maneira possível. Amaria a Deus sobre todas as coisas e amaria ao próximo como a si mesmo. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há pontuação de pecado na Escritura. Como que poderia Deus ter que corrigir uma pessoa que conversa amavelmente com outra? Por que Deus corrigiria uma pessoa assim? Por que Deus corrigiria um marido que é leal à sua esposa? Por que corrigiria Deus uma mulher que administra bem o seu lar?
Por que corrigiria Deus os filhos que honram os seus pais? E honrar não é só obedecer. Honrar é fazer com que os pais recebam boas notícias a respeito do filho. Isso é honrar pai e mãe, erradamente ensinado como obediência. Não é obediência. Então, se seu pai falar para você, cheira essa carreira de cocaína aqui, puxa, preciso obedecer meu pai. Alguns vão gostar, né? Vão querer obedecer rapidinho. Mas não é isso. Obedecer pai, honrar pai e mãe, é você fazer com que seus pais recebam boas notícias sobre você. Olha, o teu filho isso. Aí os pais ficam todos, né? Tem que segurar o pai pela canelinha assim, para os pais não voarem, né? Não saírem flutuando. Isso é honrar pai e mãe, não é só obediência. Tem gente que obedece pai e mãe e tem uma vida miserável. Os pais recebem notícias ruins o tempo todo. Então, honrar pai e mãe é bem por aí. Então, meus queridos, minhas queridas, não fica nessa questão de guardar contigo as frustrações, guardar contigo as preocupações. Entrega de verdade isso a Deus. O barro parece frágil nas mãos do oleiro, mas se torna vaso de valor nas mãos de Deus, 2 Timóteo 2:21. Então, para quem enfrenta pressão no trabalho, para quem enfrenta medo imposto pela solidão, para quem enfrenta conflitos familiares, crises existenciais, a esperança está na mão que molda. Deus transforma, Deus restaura, Deus aperfeiçoa aquilo que já está bacana. Quero concluir dizendo que se Deus é o oleiro, você pode descansar em Deus. Se Deus é o oleiro da tua vida, você não precisa gastar tempo, energia e emoções com os problemas da tua vida, principalmente aqueles que ainda não aconteceram. Se Deus é o oleiro da tua vida, você descansará nos cuidados desse oleiro, porque a obra nunca estará perdida. Por pior que o momento da sua vida seja negativo, segundo o teu ponto de vista, por pior que possa parecer, acredite sem nenhuma vacilação, Deus está no controle e esta situação não está perdida. Portanto, Deus trabalha em todas as situações, na alegria, na dor, no sucesso e também no fracasso. Deus refaz o que quebrou, Deus melhora o que já está bom. Nosso papel então é confiar, mas nosso papel também é observar Deus trabalhando, Deus agindo. E aí sim, o nosso papel é cooperar com essa transformação que Deus vai fazendo nas nossas vidas. E já que eu estou falando em observar, faça um exercício prático a partir de agora. Faça um exercício prático a partir de hoje. Faça um exercício prático constantemente na tua vida. Observa a tua vida e tua família com paciência, não com ansiedade. Se você está passando por um momento ruim, é um momento, não é a tua vida. Você está passando por um momento complicado nos teus relacionamentos, é um momento, não é o relacionamento todo. Você está passando um momento de dissabor na tua vida, quantos anos você tem? Isso não é a tua vida, não define a tua vida, é só um momento como foram tantos outros. Deus está moldando cada coração envolvido nesta questão. Aceite a correção de Deus sem desespero e sem birra. Não faça birra com Deus, não funciona. Aceita a correção. Deus é o único ser que corrige com amor e para o bem. Esses dias eu conversava com uma pessoa muito querida sobre educação de filhos. Às vezes nós pegamos a varinha para corrigir filhos, e quando vamos corrigir os filhos, em vez de corrigir, a gente descarrega a raiva. Isso não foi educação. Deus não faz assim. Deus não é ser humano. Ele não descarrega raiva quando corrige a gente. Ele dá oportunidade de nos corrigir para nos colocar num caminho melhor ainda.
Então aceite essas correções sem desespero, porque as falhas são oportunidades para Deus trabalhar na sua vida, no seu trabalho, na sua profissão, nas suas relações, no seu país. E por fim, confie em Cristo diariamente, o tempo todo. Não permita que o inimigo plante nenhuma sementinha de dúvida na sua cabeça. Cada manhã que você acorda, você vai pensar assim: esse dia também está no controle do Senhor, e eu vou me levantar da minha cama e vou usufruir, vou saborear as bênçãos que Ele tem para mim no dia de hoje. Lembre-se que mesmo o barro mais frágil se torna vaso de honra nas mãos do oleiro. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, respire fundo, sorria. Vamos desmanchar esses rostos aí de mocreias e mocreios. Vamos sorrir, cadê o sorriso de vocês? O pessoal da internet não está vendo o sorriso, mas eu conto para eles se vocês estão sorrindo ou não. Agora melhorou. Vai ter um povo que ficou mais bonito ainda. A Bíblia diz que o sorriso aformoseia o rosto. Agora aquele sorrisão de quem acredita no sorriso que está dando. Vamos lá, aquele sorrisão bonito. Muito bem. Cuidado para não cair a chapa no banco da frente aí. Deus transforma vidas, Deus transforma corações, Deus transforma destinos. E eu quero receber a notícia de que você foi a próxima pessoa que Deus transformou. Amém?